pessoal, boa noite. Mais uma hora vaga com vocês aí, ao vivo, com a minha amiga de sempre. Boa noite, Jéssica aqui, pessoal. Hoje com dois convidados maravilhosos, né, Vânia? Eu sou meio que suspeita de falar que são dois, é um casal, que uma família que mora no nosso coração, que tem assim, que a gente tem um carinho muito grande. Feliz, porque agora eles vão sair da cidade natal e vir pra cá. Eles vão contar um pouquinho de onde eles são, vai contar tudo direitinho. Mas para vocês saberem, esse rostinho vocês vão ver mais vezes aqui no programa e em outros podcasts aqui da G7. Então, se apresente, fale aí quem vocês são, o que vocês fazem, pra gente começar o bate-papo. Vamos fazer as honras, né? Deixa as mulheres falarem primeiro, né, Mari? Bom, meu nome é Mariana e hoje eu trabalho com uma terapia que chama Barras de Axis, né? Sou dona de casa também, sou empreendedora e estou junto com o Bruno nos projetos que nós temos aí também com gestão e liderança. É mãe, esposa, Mãe, empreendedora. esposa, É a realidade. tia Né? Mari. Gente, prazer estar aqui com vocês, Vânia. Que convite especial, Jéssica. Eu sou o Bruno Medeiros. Eu sou gestor empresarial, especialista em inteligência emocional. Sou o marido da Mari, sou o pai do José Miguel, da Alice. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Bacana. Então, só para começar aqui, eu dei uma estudada no que é a barras de axis. Barras de axis. Interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, mais essa expressão, esse termo. E eu comecei a dar uma estudada, eu achei muito interessante. E eu percebi que é um pouco casa bem o que vocês fazem, Isso né? aconteceu de forma muito natural, gente. Foi muito espontâneo. Foi muito espontâneo. Total. Eu penso que, assim, Deus foi conduzindo, né, Mari? Nós sempre buscamos, como casal empreendedor, sempre foi um desejo muito grande meu, trabalhar junto com a Mari. Só que os primeiros anos da nossa vida foi uma dificuldade muito grande. Nossa, Foi bem tenso, assim, a gente se ajustar, início de casamento, personalidades, a gente se conhece no casamento, né? É ali que a coisa vai acontecer de fato. E a gente não se encontrava. Então, esse contexto da saúde mental, ele foi unificando a nossa forma de falar a mesma língua em relação ao nosso trabalho. E aconteceu de forma muito natural. Explica um pouquinho pra gente, pra quem ainda não conhece, como que funciona. Bom, a terapia em si, as barras de axis, é para alívio do estresse. Então, são toques suaves na cabeça, que quando a gente toca esses pontos específicos, ele traz uma desaceleração. Então, ele desacelera, baixando as nossas ondas cerebrais e traz realmente um equilíbrio para o nosso corpo. Então, relaxa, traz um relaxamento muito profundo, te traz mais concentração, mais foco, reduz depressão, reduz ansiedade. Nós temos já estudos da neurociência que mostram essa redução. E para tudo que a gente for utilizar, porque hoje a gente está com muita informação, bombardeado de informação. Então, assim, o estresse ele está muito acumulado. Então, essa ferramenta ela vem realmente para trazer esse espaço de alívio. Então, legal. assim, a gente leva para dentro das empresas, a gente leva para sessões individuais. E eu falo que é como a gente tomar banho, barras de axis também, como escovar os dentes, tomar banho, levar para a vida mesmo. Porque esse alívio do estresse ele vem imediato. E esse trabalho é feito só na cabeça. Eu vejo aqui que tem 32 pontos na cabeça, né? Isso, é só na cabeça. Só na cabeça, porque a gente tem acupuntura, tem aqueles grãos de... Auriculoterapia. Mas trabalha mais o corpo, né? Aí a barra de axis trabalha... Então, esses toques bem suaves, é só na cabeça mesmo. A gente se deita numa maca, numa cadeira de gravidade zero, e a gente só toca esses pontos. E ele traz essa regulação, na verdade, para o corpo. Porque quando a gente traz essa questão de relaxamento, esses pontos, né, esses pontos neurais que nós temos, ele estimula esse relaxamento. Quando estimula, ele traz essa sensação para o corpo, uma recuperação mesmo. Então, assim, se você faz uma atividade física, se você é um crossfiteiro, por exemplo, alguém que trabalha realmente a performance, te ajuda também como é que se diz? Assim, tratando melhor o corpo. Você sai mais ativo. Dá mais desempenho. Trabalha mais o desempenho. Então, assim, são toques leves. Eu falo que é uma mágica. Você deitou, relaxou, você para. É uma pausa mesmo que você precisa fazer no dia. Você fala assim, não, agora é meu momento. E você vai, nossa, uma delícia. É só experimentando para saber.
Já quero. Não dá para a própria pessoa fazer nela no momento de tensão, alguma coisa assim, não. Não. Quando você faz, na verdade, uma classe de barras que você aprende, né? Você vai para o curso, você aprende a fazer essa autoaplicação. Mas até nós, que somos praticantes facilitadores, você não consegue fazer autoaplicação em todos os pontos. Então, o ideal é essa troca, porque as barras, ela precisa do toque. Então, se não tiver o toque, não fica a mesma coisa, né? Então, até nós que somos praticantes, a gente troca com pessoas que também fizeram uma classe de barras para a gente receber dessa ferramenta, que é muito importante. Existe uma curiosidade quando o Mari está falando a respeito de barras, que principalmente quando nós estamos apresentando isso para empresas, para os colaboradores das empresas, profissionais de uma forma geral, uma sessão de barras corresponde a 6 horas de sono muito bem dormidas. Nossa, então, quando você fala isso nos dias de hoje, que o tempo é o ativo mais precioso que nós temos, aí você fala, as pessoas não têm tempo, é aquela correria absurda. E você traz uma informação que a ferramenta proporciona esse descanso, as pessoas ficam apaixonadas. Fala isso pra mãe de criança até 5 anos. E o legal também é que a gente pode trabalhar ajuda tanto no TDAH, estava conversando com o Vânia, TDAH, autismo, as mamães atípicas, nós fizemos trabalhos incríveis lá com mães atípicas em Nova Lima. Imperativas. Assim, essas mães, elas são sempre muito sobrecarregadas, né? Então, quando você leva uma ferramenta que alivia o estresse, para elas é uma Eu achei interessante essa parte do TDAH, né? Porque hoje, igual a gente estava conversando, né? Qualquer criança hoje, o TDAH e o autismo virou moda. Tem neuro aqui que nem... Eu falo pra você, tem neuros aqui na nossa cidade, Pouso Alegre, que dá dó. Tem criança que chega na escola com um laudo, que fala assim, gente, mas não é. Porque a gente que tá com a criança convive ali 200 dias com as crianças, 4 horas diárias, então a gente não diagnostica, mas a gente consegue ter uma visão. E chega com esse diagnóstico, tomando remédio. Eu acho que esse trabalho pode diminuir até a parte de medicação dessas crianças, né? Total. E assim, é claro que você não vai tirar a medicação de imediato. 100%, né? Mas você vai sentindo isso conforme vai correndo as barras. Porque o que eu falo? Ai, Mari, mas quantas sessões? Você precisa entender que é como escovar os dentes. Você está tirando, resetando, limpando essas informações que estão acumuladas na mente. E as crianças, principalmente, elas estão muito ativas. O tempo todo. Então, assim, aí conforme você vai passando pelas sessões, a mãe vai sentindo a necessidade. Diz, nossa, isso aqui dá para tirar e tal. Mas, claro que sempre com uma orientação, né? Você falou em sessão. Por exemplo, eu vou começar a fazer um acompanhamento com você. Quanto tempo eu voltaria para fazer? Eu vou fazer uma hoje? Quanto tempo que você indicaria para fazer uma outra sessão? Dependendo daquilo que você quer atingir, o que eu falo, você pode correr as barras de 15 em 15 dias, uma vez na semana ou mensal. Então, assim, Mari, eu quero, assim, tô muito sobrecarregada, minha ansiedade está lá no topo. Corre uma vez na semana, porque você vai sentir a ferramenta de uma forma incrível. Qualquer pessoa pode fazer, pode, não tem contraindicação. Eu acho que deve melhorar até a parte alimentar da pessoa, né? Porque é tudo, né? Porque a ansiedade atrapalha tudo, né? A ansiedade faz com que a pessoa engorde demais ou emagrece demais, e você vai ter um equilíbrio 100% do corpo. E uma das coisas que a gente fala das barras de Axis é sobre a clareza mental. Então, assim, toda vez que você corre, você vê que realmente limpou, resetou o seu HD. Né? A gente tem um HD aqui maravilhoso, então ele faz aquele reset e traz para você esse espaço, dando mais clareza, você vai tendo mais, assim, como trabalhar suas questões diárias de uma forma muito rápida e fácil, você consegue, sabe, pegar as decisões, elas acabam falando, nossa, muito legal. Como é mais fácil, interessante isso aqui, e a gente traz dentro das sessões também muitas outras ferramentas do Axis, que é muito interessante. Que interessante, eu acho que aqui em Pouso Alegre nem tem esse trabalho, eu nunca ouvi falar. E é o que a gente conhece muita gente, a gente conversa com muitas pessoas, já passaram N terapeutas, médicos aqui nessa mesa. É uma novidade. É uma novidade. Mas, Bruno, fala pra gente aí um pouquinho sobre esse contato com os gestores e empresas. A gente vai começar. Você já tem esses contatos em empresas aqui em Pouso Alegre ou vai começar? Na verdade, a gente já vem construindo, né? Abrindo esse espaço. O mundo empresarial, ele permite, né? O network permite para a gente conhecer cada vez mais pessoas, mas nós começamos desenvolvendo esse trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte,
mas devido ao fato de ter morado já em Pouso Alegre alguns anos atrás, então a gente acabou conhecendo muitas pessoas aqui. Então tem uma abertura muito grande, né? Os contatos que nós já construímos aqui na região. Como que você vê esse quadro aí do mercado de trabalho, dessa necessidade do gestor fazer um trabalho diferenciado com os seus funcionários em Nova Lima e Pouso Alegre? Você acha que está igual? Ou você acha que uma região ou outra está mais sobrecarregada, que necessita mais de um trabalho com barras de axis ou uma liderança, um trabalho com você de saber lidar, né? Saber liderar, né? Fazer algo diferenciado com eles? Eu acho interessante a forma que nós começamos esse bate-papo, porque geralmente quando eu sou contratado, os empresários falam assim, meus colaboradores, meus colaboradores. E quando você vai desenvolver o trabalho, que você aplica a metodologia, você acaba percebendo que 80% ou mais das questões estão na gestão. E aí, quando você vai filtrar, né, esses problemas, você vai entender os porquês, você percebe que esse gestor ele não está se cuidando. Então, o gestor não para se cuidar. A saúde emocional, o bem-estar emocional, a saúde mental dos gestores também está muito comprometida, né? E isso acaba tirando dele a percepção de que, cuidando dele, ele acaba cuidando da saúde, inclusive dos ambientes. Né, eu não preciso, eu não tenho tempo, sempre deve ser muito essa fala, né? É exatamente isso. Agora, por exemplo, essa atualização da NR1, ela trouxe uma possibilidade de que os gestores passassem a observar mais isso, né? Porque até então, todo o trabalho que era desenvolvido dentro da empresa era sempre pensando no indivíduo. E é muito complexo. Muitas vezes, a depender do porte da empresa, esse empresário ele não tem condições de apostar num profissional da saúde mental e bem-estar emocional para cuidar das pessoas ali dentro de forma individual, né? Com a nova atualização da norma regulamentadora, você percebe que a gente passa a cuidar de ambientes. Então, você faz um trabalho voltado para os ambientes. Então, você cuida da gestão, cuida dos ambientes e o resultado muda o ambiente, muda ambiente. Eu vejo assim que com a NR01 agora, praticamente vai agora em janeiro, vai entrar mesmo em vigor, né? Isso. Então, você vai ter muito serviço aí, Bruno. Nossa, e o bom é que os empresários ruim, eles estão começando a tomar a consciência, não só pela lei, não só pelas cobranças que serão aplicadas, né? Mas pela consciência mesmo de que ter um ambiente onde você proporciona mais qualidade de vida ali, né? Mais qualidade para os seus colaboradores, isso vai refletir nos resultados da empresa de inúmeras formas. É bom porque você, além de trabalhar mais, você vai conseguir melhorar a vida de muita gente com isso, mas é ruim que a gente percebe o quanto as empresas estão defasadas nessa questão. Muito. O quanto as pessoas estão precisando de ajuda, né? E muitas vezes eles não olham realmente, não estavam olhando para essa situação. E que bom que surgiu isso, né? Porque eles conseguem enxergar aquilo que o Bruno falou. Eles enxergando essa questão, levando isso para dentro da empresa, o ambiente todo muda, né? E sabe uma coisa que me impressiona muito, Vânia? Ao desenvolver esse trabalho com os gestores, você percebe que a gente começa com um alvo na empresa, no CNPJ, nos processos, nos ambientes, como nós estamos falando aqui, mas o trabalho é tão especial, quando você cuida da saúde mental, quando você leva para ele a consciência da importância de se cuidar, a gente acaba percebendo muitas vezes em nosso trabalho que isso vai refletir lá na vida pessoal desses empresários. Então, assim, casamentos passam a ser restaurados, sabe? O relacionamento daquele empresário pai com o filho dele, que até então a única visão que ele tinha é de que, esse moleque não quer nada com nada, e eu tô aqui construindo esse império, e ele não vem pro jogo, mas não existia um diálogo. Ele nem tinha consciência de como o filho dele pensava. Então, quando ele começa a se cuidar, ele começa a observar o mundo ao redor dele de uma forma diferente. Isso acontece dentro de casa, né? E olha como é especial. Você cuida disso na empresa e vai refletir no casamento. Exatamente. Né? Então, falando um pouquinho aí de casamento, de família, eu quero falar um pouquinho para você sobre o RIPA, né? Vai falar RIPA. O RIPA, já vou convidar os dois para poder conhecer esse restaurante maravilhoso. Sou um pouco suspeita a falar um pouco do RIPA, né? Somos todos. Somos todos. O RIPA é um restaurante que fica
ali próximo, fica na Árvore Grande, no bairro Árvore Grande aqui em Pouso Alegre. Ele tem uma alimentação, um alimento assim maravilhoso para você que gosta da comida brasileira, muita coisa boa. E para você que também gosta da comida oriental, muita opção. Falamos a língua de vocês. Claro, né? Ali tem delivery onde eles entregam para toda a cidade. Mas você que vai no restaurante, tem ali o self-service, que é a comida à vontade, né? Ou o quilo. Se você tem igual lá em casa, acho interessante essa opção. Lá em casa a gente tem a criança pequena, né? Então a criança pequena come quilo e os demais comem self-service. E é muito bom. E o self-service você pode servir tanto a comida brasileira como a japonesa. Então, quero que vocês conheçam esse restaurante maravilhoso. Se não tiver condições de ir, liga, que eu vou passar o telefone para vocês aí, ó, 998. Põe de novo aí na tela, Carlos. 9836-8272. Então, estamos decorando. Eu gostei do endereço. Pertinho de Estamos você. chegando agora na cidade, está pertinho da nossa casa. Então vale a pena. Você que está em casa aí, vale a pena conhecer o Ripa. Tem certeza, leva a sua família, o seu marido, a sua esposa, seus filhos. É um ambiente muito bacana. Tem um espaço para criança lá, para você deixar seus pequenininhos ali brincando. Então eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que você vai virar cliente assíduo lá. De terça a domingo, almoço e jantar. Almoço é das 11 às 3 horas e o jantar é das 18 às 23 horas. É isso aí. Então, o bom é que pode levar os amigos, a família, né? Aí se a metade come comida oriental e a outra metade não tem problema. Dá para sentar todo mundo junto e ser já feliz. vou deixar até que combinado. Depois que tiver tudo certinho, nós vamos lá. Vamos pegar um dia, nós vamos jantar lá, com toda certeza. Né? Vou puxar o casal aí poder passar. Também a gente adora. O bom é que aqui todo mundo é meio que caminho lá pro Ripa, né? O Carlos tá falando que eu quero vir. Vamos lá, todo mundo. A gente pega o Carlos e vai descendo pro caminho. Pronto, já tá combinada com a fraternização do programa, tá vendo? Mas vamos lá. Então, voltando aqui o nosso bate-papo quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Porque tem gente quando vai fazer uma palestra, nossa, mas de novo sobre isso, é algo que a gente precisa realmente ficar maçante. E é interessante que eu já fui em N palestras sobre inteligência emocional. Cada uma traz uma novidade, traz algo diferente, traz uma reflexão diferente pra gente, né? É muito interessante. Pode ser algo maçante, mas eu falei assim, gente, não é maçante porque cada palestra é algo diferente que a gente aprende. Mas é maçante para quem precisa ser tratado. É isso mesmo. Esses são os primeiros a sentir o impacto, é o incômodo, né? Traz um incômodo necessário ali. Geralmente a palestra ela traz essa provocação, porque na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional, a proposta é que a pessoa faça um mergulho para dentro mesmo. Entendeu? É esse que é a proposta principal da inteligência emocional, é você se conhecer, é trabalhar o autoconhecimento, é trabalhar a autorresponsabilidade. E isso chegou na minha vida de uma forma muito interessante, porque os meus primeiros 30 anos de vida, eu não me conhecia. Eu fiquei vagando por tentativas, opções, empurrando muita coisa com a barriga. Enquanto eu não fiz um processo de autoconhecimento, eu não encontrei meu lugar no mundo. Eu não encontrava propósito e significado para aquilo que eu fazia. Por mais que muitas vezes a gente recebe elogios pelos resultados, e quantas pessoas e quantos empresários, inclusive pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, tiram a própria vida. Exato. Entendeu? Então, assim, quando você não se conhece, você fica solto no mundo. Você fica perdido, fica sem contexto a sua vida. Então, a proposta da inteligência emocional é fazer esse convite para que essa limpeza aconteça de dentro para fora e você encontra sentido naquilo que você faz. E puxando um gancho um pouquinho aqui para a gente da ABM Vagas, nós trabalhamos com recrutamento e seleção de pessoas. A gente está em contato direto com os gestores e com os colaboradores, né? E eu vejo interessante essa sua fala de se encontrar, de se achar, de saber o que você é, o que você quer. Eu vejo muito isso nos candidatos, porque muitos candidatos entram em contato com a gente, né? Aí eu pergunto, a gente divulga muitas vagas, né? Eu queria um currículo para a vaga. Eu falei assim, mas para qual vaga você quer? Não, qualquer coisa. A gente está muito conectada, pensei a mesma coisa. Qualquer coisa. Eu falei, não, mas não existe qualquer coisa, você tem que saber o que você quer, qual é a sua área de atuação, qual é a sua formação, porque qualquer coisa que eu quero,
não tem esse foco. Aí, Hoje ele vai começar, amanhã ele vai sair, porque qualquer coisa para ele é qualquer coisa. aí entra na importância do que a gente faz com o teste comportamental. Que daí a gente consegue alinhar aquele candidato, não a vaga que ele quer, mas a vaga que ele vai se dar bem. Isso. Se aquela vaga que ele tem aptidão está disponível na empresa, a gente encaminha ele para aquela vaga que ele tem aptidão e não para que ele estava querendo. E eu tenho certeza que em entrevistas, muitas pessoas acabam se encontrando, né? Elas passam por esse teste e começam Sim. a perceber a elas próprias, assim, é verdade, isso aqui combina comigo. E uma coisa interessante em cima disso que você está falando, que uma coisa é você não ter essa identidade definida, né? E isso interfere na sua personalidade, nos seus planos, naquilo que você quer, que você deseja. A maior parte, principalmente falando de uma turma mais jovem, não tem nenhuma rota traçada, está indo ao léu. Mas o outro lado dessa moeda são as pessoas que já construíram, isso independente da idade, inclusive, que é um fator preocupante, um personagem. Sim. E elas vivem dentro desse personagem e acreditam que são esse personagem. E por esse motivo acabam se desconectando cada vez mais, né, do sentido real da vida delas. Eu conheço pessoas que ficaram tão presas no personagem que hoje elas querem se desencilhar disso, mas ela fala, eu não posso, porque senão as pessoas que estão lá fora não vão me reconhecer. Eu já vi algumas entrevistas, comparações. eu vivi por 12 anos no mundo da música. Eu vivi 12 anos como cantor, vivendo de música. Nos palcos, nos shows, né, na estrada mesmo. Aquele cara era um personagem. Era um personagem que nasceu quando, aos 9 anos de idade, fruto de muito trauma emocional, muita negligência. Eu fui convidado para participar, para cantar na minha primeira comunhão. E ali, numa cidade de 18 mil habitantes, quando eu saio daquela apresentação, uma criança, 9 anos, muita gente começou, nossa, que fofinho, que lindo, que demais, você cantou tal. Aí eu percebi, ó, nessa coisa de música, eu recebo um carinho que em casa eu não recebo. Eu quero ser cantor. Então, com 9 anos de idade, nasce um personagem que eu nem dei conta de que estava nascendo um personagem ali. E eu alimentei esse personagem por muitos anos. E fui vivendo somente em cima dessa personalidade que eu havia criado. Então isso é muito perigoso, porque muitas pessoas estão vivendo dentro desse personagem e nem sabem disso, né? Dentro do mundo da música, inclusive, eu já vi algumas entrevistas do cantor Zezé de Camargo. E Zezé de Camargo fala, e é legal de citar isso aqui, porque ele fala declaradamente, ele tem consciência de que o Mirosmar é uma pessoa e o Zezé de Camargo é outra. Só que ele fala declaradamente, eu não consigo viver, que é isso que você acabou de falar, se não for dentro da roupagem do Zezé de Camargo. Eu também não encontro outras possibilidades, né? Se fecha ali. Até a gente falar nas barras de Axis, uma coisa muito legal. Quando a gente traz essa clareza, a gente consegue ver outras possibilidades. Então a gente sente medo, fica nessa comparação, nessa angústia. Quando você abre o leque, é diferente, né? Essa busca pelo autoconhecimento te traz mais nortes, assim. E aí você consegue seguir sua vida de uma outra forma. Lembrando que pro pessoal que isso não tem nada a ver com religião, Não, nada. Isso aí é não. autoconhecimento, Exato. gente. Isso aí Ciência. é você se entender para você ser alguém melhor. Exatamente. Esse personagem acaba tirando as pessoas, e eu percebo muito isso na metodologia, né? São os 3 pilares que mais atrapalham os empresários, muitas vezes, de alcançarem realmente o sucesso naquilo que fazem. São crenças de capacidade, crença de merecimento e a crença da identidade. E por vezes a da identidade é que mais pega a pessoa, por causa dessa personalidade distorcida. O Martinelli, ele pega muito nesse ponto, nessa chave identidade. Ele ministra muito sobre isso, né, dá palestras, porque falta a gente achar, né? Eu falo assim que é algo tão... Parece ser simples, né? Mas na verdade não é. Acho que tem que ter um aprofundamento, como você comentou, de se mergulhar mesmo para poder achar essa identidade. E é uma escolha, né? A pessoa, ela escolhe realmente mergulhar nisso. Porque quando você simplesmente se fecha, não tem como. Não. E aí quando você fala, não, eu quero isso para mim, você escolhe e encontra várias ferramentas hoje que te levam para o autoconhecimento de uma forma leve. De uma forma natural. Vocês duas acabaram de colocar uma deixa
importante aqui, que você falou assim, não é sobre religião, certo? E depois você falou, Vânia, que o Martinelli ministra a respeito da questão da identidade. Eu também não quero falar sobre religião, mas algo que, uma linha muito tênue, que as pessoas às vezes têm dificuldade de tocar no assunto, de comentar a respeito, porque acreditam que dentro do mundo empresarial a gente não pode falar de espiritualidade. Nós podemos sim, respeitando a fé de cada pessoa, a espiritualidade de cada pessoa, mas quando você faz esse mergulho de autoconhecimento, no processo, na maioria das metodologias que existem, a pessoa vai esbarrar no campo da espiritualidade, sim, querendo ou não. E esse pilar é fundamental para que a pessoa se encontre. Uhum. Eu creio que eu sou uma essência divina. Eu sou filho do Criador de todas essas coisas aqui. Então, quando eu me reconheço como filho de Deus, como homem, isso muda a percepção que eu tenho como pai, como marido, como empresário, como homem de negócio, como empreendedor. Isso muda tudo na minha vida, sabe? Então, esse pilar que muitas vezes as pessoas, para evitar o conflito, para evitar essa parede de vidro que as pessoas não gostam de tocar, porque acham que vão ferir. Não, eu posso falar de espiritualidade e te respeitar. Eu e Mari tivemos uma vez em São Bernardo do Campo, na casa de um casal de amigos. Me ajuda, Mari. A esposa era judia. E o meu amigo era budista. E o marido budista. Nossa, totalmente diferente. Então, assim, duas culturas muito diferentes. Foi um jantar maravilhoso. Quando você abre esse espaço com respeito, você conhece, é interessante conhecer, sabe? Aprendemos muito. É mais do que uma viagem, muitas vezes, isso, sabe? Então, isso é muito importante. Abrir esse espaço para falar desses outros temas e entender que esse pilar da espiritualidade também é importante para esse equilíbrio, é fundamental também. E como que você consegue levar isso para as empresas? É um desafio. É um desafio, porque a gente precisa ter respeitar esse espaço, né? Mas eu não falo de religião ali dentro, mas eu levo a essência dos ensinamentos de Jesus, eu levo. E muitas vezes, aí por estratégia, Paulo ensina pra gente assim, você se faz como eles para ganhá-los. Sim. Então muitas vezes eu falo a mesma língua do empresário, eu converso dentro do contexto que ele já está acostumado, eu vou entrando ali bem devagar, mas eu vou mostrar para ele que Jesus... Gente, eu não conheço em nenhum livro, em nenhum curso que eu fiz, em nada que eu estudei sobre inteligência emocional nos últimos 10 anos. Eu não conheço nenhuma outra metodologia mais eficaz para relacionamentos, sabe, do que os ensinamentos deixados por Jesus. Então a base está toda ali. E muitas vezes você leva o conhecimento sem citar, e aí respondendo a sua pergunta, que é bíblico, sem citar, que é um versículo, mas você entrega. Você leva o altar, o conhecimento. Pro Deus sem nome. E é a essência, né? Então é uma coisa tão natural que às vezes a gente realmente não precisa trazer. Exato. Quando esse espaço vai sendo construído, as pessoas vão identificando, aí é natural também que alguém sempre pergunta, né? Mas de onde? Aí quando faz a pergunta, opa, agora abriu espaço. A minha deixa tá aí. Aí eu vou com tudo. Mas, vamos falar um pouquinho então? BM Vagas, para você que está precisando contratar, para você que está precisando de um emprego, a BM Vagas está aí para te auxiliar nisso. São mais de 10 anos atuando em todo o Brasil para te ajudar a ter uma contratação muito mais assertiva, muito mais eficiente e muito mais inteligente, né, Vânia? Exatamente. A gente fala que a dor do empresário hoje, né, é essa busca constante pelo melhor funcionário, pelo melhor talento para fazer parte da sua equipe, né? Então eu vou falar para vocês que vocês acharam o lugar certo para fazer essa busca. A BM Vagas faz todo esse processo para você, desde a divulgação da vaga, processo de triagem de currículos, teste inicial, teste comportamental, né? A entrevista inicial com esse candidato. Sim. Após ele passar todo esse processo, ser aprovado, nós vamos passar para você, empresário, esse perfil, esse parecer desse candidato para ver se você aprova. Aprovou, contratou, isso aí, mas você ainda tem 30 dias de garantia, que é um diferencial BM Vagas, onde você pode estar ali trabalhando com esse candidato. Se de alguma forma ele não
querer ficar, ele sair, ou você mesmo achar melhor a dispensa desse candidato, a gente localiza outro para você sem custo. Falando em custo, é um custo bem abaixo do mercado, então você vai gostar bastante. É uma parceria muito bacana. Eu tenho certeza que para você é aquilo que você está buscando, é aquilo que você está precisando para descarregar, para sobrecarregar, porque acho que não sobre, como que fala mesmo? Desocupar, como que eu posso falar? Eles ficam sobrecarregados. Então a RH está sobrecarregada, a gente quer tirar essa carga um pouco deles para que o RH possa trabalhar de outras formas, né? Trabalhar com outras coisas que a gente sabe que uma empresa não é só contratação, né? Deixa que o trabalho pesado da BM Vagas faz para você, que é fazer toda a triagem, aquela peneira ali, e você só fica com a parte de dar o seu aval de ser esse candidato ou não. Se não for, a gente leva outro para você, de acordo com o perfil da sua empresa, de acordo com o fit da sua empresa, da cultura, para que esteja tudo alinhado, tudo aderente ao que vocês precisam. Exato. Como a Jéssica falou, ali a gente vai localizar o que você precisa. Então, se o que a gente mandou primeiro não for bom, a gente vai localizar um segundo, um terceiro, até você achar aquele que não é esse que eu busco, é esse que eu quero. Então, entre em contato com a BM Vagas aí no 997-08-4443. E o outro número? E o outro eu ainda não gravei. Então põe na tela aí, cara. Põe na tela aí, é telefone novo, gente. 998-23-7724. Então entre em contato com a gente. Nós temos um Instagram aí, BM Vagas. Como que é o nosso Instagram mesmo? Martinelli. bmvagas.martinelli. Entra lá também, deixa a mensagem no direct. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria que você vai gostar muito. Contratar certo é investimento, né? Contratar errado é custo. Exatamente. Gostei disso aí, viu? Posso contribuir um pouquinho, como vocês estão falando agora? Gente, certeza. vocês tocaram num assunto que eu amo, sim, porque a maior parte das empresas que eu atuo são empresas que existem há 15, 20, 30 anos, né? E é claro que a gente encontra muito problema de processos ali dentro, mas ainda é o primeiro lugar, é o primeiro motivo dos maiores BOs que essa empresa está carregando, falando uma linguagem bem direta. É a tal da contratação mal feita. Gente, contratação errada. Você falou uma coisa muito inteligente agora, porque é absurdo de caro contratar errado. Então, 5 vezes mais. Não somente pela questão do tempo, não somente para delegar, emocional, sabe? Mas ter o especialista certo, que vai fazer as perguntas corretas, que vai fazer, sabe, a análise adequada para se encaixar a cada perfil, a cada necessidade. Isso vai não somente te entregar um colaborador melhor preparado, mas vai entregar para você uma pessoa que, num tempo menor, vai te dar mais resultados. Então, eu super recomendo esse tipo de trabalho, porque faz toda a diferença dentro da empresa. Eu falo que, às vezes, o erro do empresário é a necessidade muito grande, né? A pressa. Então, qualquer um que deixar o currículo ali, você está dizendo, vai trabalhar, quer começar hoje? E já coloca, sem ter um histórico desse candidato, né, sem saber se realmente o perfil profissional, porque eu falo assim, quando nós realizamos a entrevista inicial, já é para poder aprofundar esse candidato, porque o papel aceita tudo, né? Ele chega com o currículo lá, lindo, maravilhoso, e o papel aceita tudo. Nossa equipe de headhunters são pessoas formadas em psicologias que têm o dom, eu falo, porque psicólogo tem o dom de fazer a gente responder aquilo que a gente não quer, né? As microexpressões. Exatamente. Então, assim, é um setor muito bacana. A BM Vagas entrou em Pouso Alegre para poder fazer esse diferença na vida diferencial. do empresário. E a BM Vagas trabalha de forma online, né? Então, não só em Pouso Alegre, pessoal, mas em toda a região, em todo território nacional, nós estamos aí para ajudar o empresário. Não perca essa oportunidade. Investimento certo, inteligente. Mas evita dor de cabeça. Evita dor de cabeça. Vai melhorar seu emocional. Vai trazer muito mais tranquilidade. Porque deve ser muito desgastante, né, para um empresário estar ali o tempo todo cuidando de muitas pessoas ao mesmo tempo. É pessoa do RH, é pessoa do operacional, é pessoa da parte técnica. Isso. É tudo em cima dele. Aí quem cuida dele? Essa sobrecarga, esse estresse acumulado. Ele cuida de todo mundo e quem cuida dele. Exatamente. Tem que ter alguém. Ô, Mari. O Bruno e a Mari. Por isso tem que ter alguém.
Estamos aqui. Nós vamos tirar a dor, esse sofrimento que o empresário. Essa mesa aqui, essa mesa aqui é para você, empresário. Vai aliviar muita Estamos carga. trazendo a solução. Mas, ô Mari, você comentou no começo, né, que você trabalha de forma coletiva em empresa, mas individual também. Como é feito esse trabalho das duas formas? Como que você faz na empresa de forma coletiva? Você leva uma equipe com você? Ou é você mesmo que domina ali com todo mundo? Como que funciona? Aí vocês também falaram a questão de melhorar casamento. Aí a parte individual, se um casal tá com problema, faz com o casal, faz só com uma pessoa e depois faz a outra. Na verdade, bom, vamos lá. Para a empresa, as barras de Axis, a gente tem que avaliar o que a empresa está necessitando, qual área precisa realmente melhor de um alívio, né? Porque às vezes a empresa é muito grande, tem muitas áreas. E aqui em Pouso Alegre eu estou entrando agora com as barras de Axis, então por enquanto só a minha mãozinha. Mas podem surgir novas praticantes aí agora, mais para frente eu facilitarei classes, então assim, as pessoas poderão fazer a classe de barras, poderão também levar essa ferramenta dentro das empresas, a gente vai trazer uma equipe também, então isso a gente pode organizar. Bacana. Mas a empresa necessitando de um alívio, e claro, dentro da norma regulamentadora, ela pode colocar isso dentro do seu programa, né, de saúde mental ali, ela pode levar as barras de Axis, tanto semanalmente, mensalmente, isso vai depender do que a empresa requer, que ela necessita. Então, é uma conversa simples, rápida, eu apresento ali o que precisa, na verdade, que é só uma cadeirinha, né, que a gente já tem a cadeirinha para a pessoa deitar e aliviar, e são 20 minutos. Então, a sessão dentro da empresa, ela leva em torno de 20 minutos, e esses 20 minutos, eles são milagrosos. O alívio do estresse é imediato também, para quem está ali disposto, né. Agora, a gente tem desenvolvido um trabalho aqui na cidade, já aconteceu, aqui na cidade de Pouso Alegre, juntos, unificando o meu trabalho com o trabalho da Mari. E a gente leva isso, Vânia, num formato de palestras, com algumas ações, com momentos de degustação de barras de Axis. Aqui, por exemplo, nós fizemos nos 2 principais hospitais da cidade, no Renascentista e no Santa Paula, nós fizemos esse trabalho lá dentro, foi um sucesso, foi incrível o trabalho que foi realizado ali. E a gente está percebendo muito, apesar que a gente está falando aqui, embora estejamos falando do setor dos empresários, né? Mas os profissionais da saúde e os profissionais da educação, meu Deus, vocês não fazem ideia. Aliás, você faz ideia. Ela faz ideia, né? Você conhece bem sobre o pessoal da educação. Como essa turma está necessitando muito desse tipo de cuidado. Somente a parte da escola, né? Tô na rede municipal, hoje não como professora, mas supervisora, estou na rede, tem 12, vou fazer 13 anos agora em março, então a gente vê como que a gente puxa essa carga das crianças. Sim. Então a gente está assim, exausta, eu vejo tantos professores se afastando por causa de ansiedade, de transtornos, de pânico, burnout hoje também está demais, então assim, a gente vê, eu na minha área da educação, eu vejo como está enorme. As crianças têm necessitando também dessa situação, mas eu vejo que os professores hoje, o adulto dentro da rede, está precisando mais do que a criança hoje. É importante a gente enfatizar isso, porque a nossa chegada, ela estrategicamente, ela tem esse foco, sabe? Os profissionais da saúde, os profissionais da educação, eles vão receber, podem se preparar, porque essa turma vai receber um cuidado especial a partir de agora, porque tudo que a gente divulgar nas nossas redes, todo o trabalho que a gente vai desenvolver aqui, tem uma atenção extra, tem uma atenção especial voltada para essas classes aí. Legal. E é muito legal quando a gente fala de palestra e levar as barras, encaixa tão assim maravilhosamente, porque é um momento de pausa mesmo, né? As empresas precisam levar isso para dentro. E os colaboradores se sentem pertencentes, né? E aliviados, valorizados. E aí, falando também sobre o que você me perguntou, Vânia, das sessões individuais, né? Sim. Agora também tenho atendimento todas as sextas-feiras na Casa Aurora. É uma casa muito legal, muito aconchegante e acolhedora no bairro Medicina. Então, nós vamos colocar nas redes também. Então, esse é um dia fixo que tem de sexta-feira, mas também posso ir até a pessoa. Então, se a pessoa deseja, eu vou até ela e levo para ela uma sessão. E a sessão dura em torno de 1 hora. Ai, que delícia!
E aí é aquilo que o Bruno falou sobre 6 horas. Nossa. Enorme, as pessoas roncam. Então, assim, vai assim, aberta para receber. Porque não cria expectativas. Simplesmente relaxa e fala assim: bom, corpinho, estou aqui, vamos lá. É o Se seu entrega, momento. joga, Exatamente. escolha esse cuidado, né? É uma questão. A Mari usa muito essa expressão, a escolha. Escolha se cuidar. E a Mari, ela tem uma palestra, gente, é muito interessante. O nome já é muito atrativo. A depressão foi minha amiga. Olha que interessante. Então, a gente vai unificar dessa palestra da Mari com o treinamento que eu tenho, que é o Mova-se, que tem essa proposta provocativa dessa viagem para dentro, sabe? A gente unificou isso, leva para uma ação que pode acontecer no formato que a empresa, a gente consegue se adequar à empresa, a horários, a quadro. Pensa o tanto que é difícil parar a turma de enfermeiros. Nossa. Nós falamos para todos os líderes desses hospitais que eu mencionei. É difícil demais você conseguir parar essa turma aí. Então, a gente tem essa flexibilidade de não prejudicar a empresa na sua rotina. Então, a gente consegue se adaptar ali e levar o nosso melhor. Eu achei interessante você falar sobre a depressão, esse trabalho que você tem, essa palestra. Porque a depressão, muita gente acha que para ser deprimido tem que ficar o dia inteiro chorando. Ai, a pessoa chora o dia inteiro, fica preso no quarto. Ah, tá depressivo. Gente, mas tanta gente que sorri o tempo todo, que tem uma depressão interna. Se esconde. Se esconde. Às vezes nem ele mesmo sabe que está vivendo essa fase de depressão. E uma palestra dessa, um trabalho como esse, abre, né, os olhos de muita gente. E isso foi uma coisa muito interessante, Vânia, porque as barras de Axis, não é como na psicologia, o psicólogo senta, né, uma terapia assim específica. Ela não precisa falar nada. Ela só vai receber da ferramenta e aquele alívio vai proporcionar para ela aquilo que ela precisa, entendeu? Então, assim, quando eu tive depressão e cheguei até as barras de Axis através da minha depressão, então, assim, tem uma longa jornada que aconteceu desde 2017, por isso que é minha amiga, porque ela me trouxe para dentro, ela me trouxe esse convite, eu sofri, eu ralei ali naquele negócio de o que tá acontecendo, né? O que é isso? Porque a gente não admite que nós estamos deprimidos. Não queria admitir de jeito nenhum, porque eu sempre fui uma pessoa dependente, corre atrás, que faz, acontece, ativa. E de repente eu estava na cama, falei, não. E aí que eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa. E aí as barras de Axis entrou nesse caminho. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque você fala aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? E o Martinelli fica brigando muito comigo, assim, eu ensino todo mundo, mas não consigo te ensinar. Como que é com vocês? Você consegue fazer essa barra de Axis com o Bruno? Ele se solta ou realmente... Conta, amor. Conta. Gente, eu não ronco, assim, naturalmente. Todas as vezes que eu faço a sessão com a Mari, eu vou num sono tão profundo de roncar. Às vezes eu acordo com o barulho do meu ronco. Você acha que ele não faz? Nossa, essa paz! Olha pra ele, faço, é uma delícia. Sinto falta já, assim. Porque às vezes parece que a gente faz todo dia, né? Não, com as barras. É que às vezes parece que eu tô fazendo propaganda porque é a minha esposa. Não é? Gente, é real. Eu experimentei, a ferramenta é real, você realmente relaxa, você realmente tem mais clareza ao longo da semana para tomar decisões, então faça. Mas eu acredito que a sua pergunta foi mais voltada para os embates, assim, né? Que acontece. No início era muito complexo mesmo. Eu ainda tenho uma sensação de que eu consigo falar para empresários do mais alto nível e levar metodologias que para a Mari às vezes eu não consigo. Mas isso, eu preciso confessar que isso entre nós dois vem melhorando a cada dia mais. Isso é um processo. É um processo. Até porque ele tem uma pessoa aqui que é um pouco orgulhosa, que é teimosa. Tudo bem que ele é um pouco também, né? Mas, então, assim, esse embate sempre foi uma coisa que a gente sempre conversou. A gente sempre conversou, e o legal do autoconhecimento é isso. Mesmo a gente, assim, às vezes quebrando o pau, não conseguindo se entender, depois vem a reflexão, sabe? Falou assim, deixa eu parar. Existe uma coisa muito interessante no meu casamento com a Mari, a gente nunca tá no mesmo lugar. Nunca. Então, assim, os embates, eles vão surgir, a gente vai se encontrando, a gente vai se conhecendo, vai se ajustando, mas a gente sempre avança. Isso é o que eu mais gosto no nosso casamento. Essa certeza de que a gente está sempre avançando, de que a gente está sempre num ponto diferente e num ponto melhor. E às vezes a gente cai por algum motivo, né? Aposta, casal empreendedor é assim. Há momentos que isso vai refletir até no nosso financeiro, já aconteceu várias vezes.
mas a gente tá ali, tá junto, tá crescendo, tá, sabe, tá colaborando, tá ouvindo. E é o que a Mari falou aqui de uma forma muito especial. Às vezes, não é no momento. Existe uma frase que eu carrego até nos meus treinamentos. Gente, isso fez uma diferença no meu casamento. Vocês não têm noção. Não tenha a expectativa de que aquilo que você está dizendo será compreendido no momento em que você está dizendo. Depois que eu entendi isso, nosso casamento virou outra coisa. Martinelli! Mas é bem isso. Mas aí essa questão dos nossos defeitos, o que a gente o que o autoconhecimento trouxe pra gente é parar para observar. Quando eu falo do orgulho, eu sempre batia de frente com os meus defeitos. Não sou assim. Imagina, entendeu? Então assim, quando você olha para dentro, quando você busca isso, você vai abraçando esses defeitos e vai entendendo melhor. E a gente consegue ter uma comunicação, consegue fazer as coisas. Eu posso colocar uma verdade aqui, que tá me vindo aqui agora à cabeça. A gente tem que tirar também essa ideia de que profissional de saúde mental, bem-estar emocional, quem trabalha com terapia, não tem problema, que é zen o tempo todo. Isso não existe. Dentista não tem problema de dente. Professor de português não pode ter uma dúvida na gramática. Gente, essas coisas não existem, entendeu? Então, assim, somos profissionais da área da saúde mental e do bem-estar emocional, mas antes disso, 2 seres humanos aqui. Exato. Em evolução, em constante evolução. Então, a gente passa por todos os desafios. Há momentos, inclusive, que você vai atender uma pessoa e naquele dia você não está bem. Legal. Mas você está sendo profissional. Você está usando a técnica, você está usando o conhecimento, você está usando a metodologia. Mas naquele dia você não está bem. Ou você acha que todas as vezes que seu terapeuta te atende, ele tá pleno. Eu tenho uma terapeuta, ela é muito engraçada, a gente se tornou amigas, né? Às vezes ela acaba desabafando mais coisas do que... Tem que deixar de ser sua terapeuta. Ai, que bom que você chegou, troca de cadeira hoje. Troca, bem isso mesmo. Mas é muito legal, assim, a gente poder observar essas coisas e falar assim, dá pra gente mudar aqui um pouquinho, dá pra gente se entregar mais aqui. Falando em momento de descanso, de ficar pleno, por que não isso acontecer com os homens também, né? Porque mulher vai no salão de beleza pra quê? Pra aparecer, pra conversar, pra fofocar, pra se sentir melhor, tá com a autoestima lá em cima. E as pessoas acham que homem não tem essa necessidade, pelo contrário. Só que o jeito deles se expressarem é diferente. Mais introspectivo, né? Exato. A mulher, ela transparece isso fisicamente. Nossa. Tem que mudar o cabelo, tem que fazer a unha, tem que fazer a maquiagem. Mas pro homem isso também pode ser bom. Muito. E lá na barbearia do rei, eles têm esse cuidado com a masculinidade. Eles atendem crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais experientes, né, dos cabelinhos brancos, as pessoas que têm muito cabelo, as pessoas que não têm tanto, né, Heraldo? E você tá lá sentadinho, eles colocam a toalhinha quente no seu rosto, faz a sua barba, faz o cabelo, o bigode, ainda pode jogar um videogame, jogar uma sinuca, ter um tempo ali com os amigos. Então lá na barbearia do rei, você pode ser tratado como rei, ter o seu tempo ali de lazer, de descanso, né? Exatamente. Eu achei interessante, inclusive, o Otávio veio aqui falando sobre o tratamento da barba, né? Que faz uma hidratação. Barboterapia. Gente, eu achei aquilo ali o máximo, porque, como a Jéssica já falou, a mulher que tinha essa mania desse cuidado todo, né? Hoje tem homens que hoje se cuidam melhor do que a mulher, que é a esposa. Eles descobriram o quanto isso é bom. E é bacana, isso é muito bom. E eu indico para vocês, então, a Barbearia do Rei, procura lá o Luiz Otávio, marca o seu horário, porque lá é um salão concorrido. Então, liga, marca o seu horário, vai lá no 997-199801, marca o seu horário. E é interessante, pessoal, que ele, estando aqui, ele comentou com a gente, o horário dele de atendimento é a partir das 7 horas da manhã, às vezes ele vai até às 10 horas da noite. Então não tem desculpa, hoje eu não consegui fazer o meu cabelo ou dar um trato na minha barba, porque ele tá ali mais tempo do que você tá pra rua aí, mais de 12 horas, né? Se a gente for colocar no relógio ali. Então, aproveita, marca o seu horário, tenho certeza que você vai voltar muitas vezes. Mas o empreendedor é sempre assim, né? O primeiro que chega e o último que sai. Exatamente. Gente, esse podcast aqui, esse convite que vocês fizeram pra gente, tá saindo melhor que a encomenda, porque eu já descobri comida japonesa. Tá tudo certinho. Tô saindo aqui com os telefones certos. Tem mais, tem mais. Pode deixar que a gente passa. Mari, deixa eu te perguntar, você falou falando sobre o casal, vocês, né?
É um trabalho bacana você investir, né, em casais mesmo, né, fazer esse tratamento com a mulher, com o esposo, até mesmo com os filhos, né, para trazer uma harmonização melhor dentro da casa, né, dentro do lar, né? Vai pra terapia. As barras de Axis ajudam muito nisso. Essa questão da clareza mental, sabe? Isso influencia demais. Para nós ajudou bastante. Quando eu fiz a classe de barras, eu comecei a trabalhar com a ferramenta, mudou totalmente a minha forma de pensar, sabe? Uma coisa, te perguntar, vamos falando sobre casal, sobre adultos. Fecha o ouvido aí, filho. Libido. Melhora o libido, será? Porque hoje... Não, porque às vezes muito casal... Você sabe que isso... A gente tem conversado sobre isso, né, amor? Eu até tomei uma água. Porque é uma questão que trabalha o corpo também, né? Então, mas é uma escolha. Tudo é uma questão de escolha. E isso a gente vem falando muito, né, amor? Eu também tenho que escolher falar mais sobre isso. É uma coisa que que nós mulheres, às vezes, a gente não fala muito. É um grande tabu na sociedade falar sobre isso. Então, assim, mas, por exemplo, as barras de Axis, você vai e leva o que você precisa internamente. E vai ficando nas perguntas, que é como eu falei, a gente tem outras ferramentas que a gente trabalha, e essas perguntas, ela vai abrindo esse espaço. Então, escolha falar mais sobre a libido, com certeza ajuda. Esposas, chamem os maridos pra sala agora, vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Gente, sabe o que eu percebo? Falando agora da percepção masculina sobre esse assunto. Nós passamos, vou falar aberto. Posso? Pode, aqui é 8 horas da noite. Ótimo. Pode ficar à vontade. Então, olha só. Nós tivemos muitos problemas com isso. A nossa comunicação era péssima nesse ponto. Todo esse processo de autoconhecimento, todo o trabalho com essas ferramentas, isso veio trazendo uma percepção sobre como o outro funciona. É natural. Eu passei a não precisar mais de que Mari ficasse me explicando como ela funciona por dentro. A ferramenta ela foi atuando em mim e eu fui percebendo a complexidade desse mundo interior. Eu falo que é uma montanha russa. A mulher é complexa. É complexo, gente, é complexo. O interior da mulher é complexo. Então ela tem muitas questões, ela tem muitas fases e o homem tem pouquíssimas. Então eu passei a respeitar mais esses tempos, assim, sabe? A entender melhor a comunicação da Mari, não só a comunicação verbal, mas a comunicação do olhar, a comunicação do corpo, a comunicação do momento, de pequenos gestos e tal. Isso vem melhorando muito. E do outro lado também isso aconteceu, que é a parte mais interessante. Mari também passou a perceber a minha forma de funcionar, a minha forma as minhas necessidades nesse sentido. Mari passou a perceber e a gente começou a se entender de uma forma mais respeitosa, entendendo como que o outro funciona. Então, essas ferramentas e essa busca pelo autoconhecimento traz toda essa clareza, sim. Que são as questões das crenças, né? A gente vai tendo crenças, a gente vai sentindo muitas coisas e essa crença, de certa forma, limita a gente, né? E, por exemplo, trazendo para as barras de Axis, é essa abertura. Aquela crença que está te limitando, aquele pensamento que está ali paradinho, vai te trazer clareza. Agora, a principal... Perdão. Eu vi um vídeo ontem mesmo sobre isso, mais ou menos, que a pessoa estava falando que o ciclo da mulher, ele diz muito, principalmente para o homem, porque no começo ali do ciclo, ela precisa de mais palavras de afirmação, ela precisa ser compreendida, na metade ela já tá querendo mais tempo de qualidade, já tá querendo um toque físico, e no final é o chocolate. Não precisa jogar e depois empurrando com o rodo. Dá um chocolatinho, faz um agrado. Então, quando o homem descobre esse período dela, o que ela precisa, a comunicação entre eles flui melhor. Porque às vezes a minha mulher é chata, ela não é chata. Ela só não tá precisando daquilo que você tá oferecendo naquele momento. Então, eles se conhecerem é muito bom, ajuda muito. Bastante. Isso é interessante. O que você ia falar? Pode falar. Não, porque minha cabeça que tá a milhão, pensando em muitas coisas, a gente falando sobre casal, falando sobre a mulher, já comentou sobre o ciclo e tudo mais. Mulher na menopausa, a cabeça tá a milhão, os hormônios estão a milhões. Então, assim, acho que até nesse sentido também ajuda muito a mulher, né? Bastante, vai ajudar muito e vai trazer para tudo tá a questão da clareza mental, sabe? Como envolve tudo isso, a gente pode passar a buscar outras questões hormonais, porque a gente às vezes não olha também para isso, né? Então, trazer essa clareza e ela vai sentir, porque é muito legal.
as barras de axis faz você sentir mais o seu corpo. Você entender, perguntar para o corpo o que ele está precisando, o que se requer naquele momento e sentir. E isso é muito legal. Então, quando a gente vai nessa conversa com o corpo, parece que flui de uma forma totalmente diferente. E ainda falando sobre o casal, que é o que eu ia dizer, acho que a principal ferramenta, e a mais antiga de todas, e que até hoje as pessoas não usam, é o diálogo, gente. Principalmente quando a gente fala desse ponto, né, da libido, quando a gente fala do sexo do casal, quando fala da intimidade do casal. Gente, é necessário o casal conversar a respeito disso. As pessoas estão mais retraídas, né? Conversar com clareza mesmo. Vocês são casados, sabe? Conversa abertamente. Agora tira um momento. Conversar, né? Não tem como se expor mais do que sendo casado. Casados, tira um momento para vocês ali. Maridos, tirem um momento para vocês apenas escutarem as suas esposas, mas sem, assim, tira esse dia para você não falar nada. Sem sabe? julgamento. Sem julgamento, só apenas escute. Faça esse teste, viva esse momento. Senta com a sua esposa e fala assim, fala. Ai, meu Deus. Eu já falei pro meu marido, amor, eu não quero solução, eu não quero que você me mostre o caminho de nada, eu só quero falar. Falar. Deixa falar. Tudo que ela precisa Mas não, falar. eu vou jogar na mesa aí. Eu acho que a maior dificuldade minha lá em casa é isso que o Martinelli quer solução. Não, porque eu quero a solução de Deus. Eu falei assim, bem, eu não tenho a solução, eu só quero falar, eu só quero passar a informação pra frente. Só tirar um pouco dessa cara, né? São as 2.000 palavras que eu preciso falar por dia que eu não consegui hoje. E como a gente sabe que o marido, ele tem a caixinha do nada, é muito mais fácil ele receber da nossa fala, né? Do que a gente, às vezes, até parar. Eu não sei, eu preciso defender agora os maridos um pouquinho aqui. Peraí, vamos defender um pouco. Não é que é fácil, só que você tá na caixinha do nada. Mas você consegue. Eu preciso falar isso para os homens. É possível. É que às vezes também nem observa, né? É porque ele não paga para fazer esse teste. Ele quer conversar sobre solução. Ele quer entregar uma resposta. O homem é prático, né? Ele quer ser o alfa, ele quer ser, sabe? Ele quer ser ali o cara que vai dominar a conversa. Não precisa, muitas vezes você não precisa disso. Você só precisa ficar quietinho e escutar. E pronto. Você não faz ideia do quanto isso vai te Faz a cara de paisagem. Leva a mulher no shopping pra fazer compras. Que é a melhor terapia que é essa. Eu falei isso pro meu marido, acho que foi sábado passado. Vai correr barras, falei pra ele, amor, eu quero ir pro shopping. Ele falou, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, andar. Ai, que delícia. Eu quero andar no shopping. Eu quero ver o que vitrine. Eu quero passear. Falei esses dias pra vocês. E assim, vou falar uma coisa, também vou jogar uma coisa na mesa que muitas mulheres vão se identificar. A maior parte das mulheres, elas já têm próprio delas essa vontade, essa necessidade, quero me cuidar, quero isso, que tal. Muitas mulheres, porém, e agora conectando com tudo que a gente estava conversando aqui, elas fazem um movimento contrário. Elas não querem ir. Mari faz isso muito. Fez isso muito mais no passado. Durante muito tempo foi necessário que eu ficasse provocando. Mari, vai pro salão. Mari, vai fazer tal coisa. E aí é aquela depressão disfarçada. Porque o principal rosto da depressão é um sorriso seguido de tá tudo bem. E nem sempre tá tudo bem. Então, às vezes, você não tá percebendo, então, mas não, vai ficar tudo bem. Quem tá do seu lado ali, às vezes, não tá se cuidando e tá falando que tá tudo bem. E o marido, ao invés de perceber isso com mais cautela, com mais cuidado, com mais responsabilidade, ele vai pro julgamento e fala, minha esposa é desleixada. Ah, mas ela não comprou uma roupa. Ah, mas você vai sair assim do meu lado? Porque é muito comum a gente ver homens, né? A mulher tá toda linda, maravilhosa e o cara tá de time de futebol. Isso é comum a gente ver. Não é correto, mas é comum a gente ver. Tem que matar. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, maridos, quando você percebe que a sua esposa às vezes não tá no toque, no detalhe, não sei o que tal, pode saber que tem alguma coisa maior por trás aí. Mas interessante, a gente tá quase fechando aqui, a gente falou muitas coisas bacanas. Nossa, eu tô observando aqui tudo que vocês estão falando, eu tô aqui observando. Gente, é pra conversar. Eu tô aqui observando, que é muita coisa bacana. Interessante fazer um trabalho desse com casais, né? Eu acho assim interessante você levar. Nós somos de igrejas, né? Então, levar um projeto desse da igreja para trabalhar com os casais. Sim. Muito interessante esse projeto de trabalhar barras com a mulher, com o homem. E a inteligência emocional. Trazer a inteligência emocional. Isso porque casa muito bem com quem vai casar. Com quem vai casar. Muito bem percebido. Isso, é verdade. Muito mesmo. O Bruno vem falando muito sobre essa questão da gente levar para casais, né? A gente tem até uma construção em relação a isso, né, Bruno? Acho que você fala melhor sobre isso. Agora já adapta para quem vai casar também. Porque
na verdade, quando a gente fala inteligência emocional, palestra, a gente só pensa em empresa. Empresa grande, fábrica, ou sei lá o quê. A maior empresa é a sua casa. A gente não pensa nisso, no lar, naquele grupo isolado, porque eu acho que muitos que estão precisando, acho que essa pessoa, o indivíduo ali na rua está precisando muito mais do que um funcionário, às vezes, na empresa. Exatamente. E dá para alinhar isso muito bem. Bruno, acho que ele traz uma forma de trabalho tão genuína, né? A gente está falando da essência, leve. Ele traz isso de uma forma tão leve. Então, numa conversa ali, Bruno já consegue falar exatamente aquilo que a pessoa está precisando. É porque nem sempre a pessoa precisa de técnica. Não, nem sempre é a metodologia. Às vezes que a pessoa precisa de um outro ser humano na frente dela. Ser humano. E ponto final. Sabe? É você em essência com as suas experiências. Eu tinha uma dificuldade muito grande no passado de sentar em mesa com pessoas muito graduadas. Porque nesse período dos 30 anos em que eu não me identificava, eu achava que eu não merecia estar ali, que eu não era capaz. Eu me sentia muito inferior, sabe? Né? E muitas vezes você tem experiências ali que aquela pessoa que já viajou o mundo, mas aquela experiência ela não viveu. Então a sua experiência é única, é preciosa, é valiosa, e você, seja quem você for, você tem muito para contribuir com a sociedade, com a sua casa, né? E pegando um gancho no que você falou, Vânia, eu não acredito, em hipótese alguma, que exista essa separação entre vida profissional e vida pessoal. Na verdade, não existe. Essa coisa de que a gente escuta assim, olha, quando você vier daquela porta para cá, deixa seus problemas lá fora. Cara, isso não existe. A pessoa carrega tudo dentro dela. Claro que você tem que ser profissional. Único, né? Não tem como você se dividir. No ambiente ali de trabalho, Peraí, você vai ser... aqui fora um pouquinho que eu vou trabalhar agora. Não, vou trabalhar agora. Não, naquele dia, não tá bem? E quando esse gestor busca por trabalhos como esse aqui, ele passa a perceber esses momentos. Ele cria dentro da empresa dele ambientes, situações, programas que vão cuidar de pessoas que estão vivendo isso. Mas é interessante, o Martinelli, o Carlos já tá ali, ó. Calma, Carlos. Calma. O Martinelli, ele tem um trabalho em escola, ele dá palestras em escolas, né? E ele dá palestra focado no estudante. Então, para que a melhora aconteça dentro da escola. E é interessante que depois dessa palestra, uns poucos dias depois, os pais conseguem localizar ele no Instagram, rede social, tudo, e manda mensagem para eles para falar o quanto ele mudou como filho. Então, para você ver que é um ser único. Então, se você trabalhar uma inteligência emocional dentro de uma empresa, você não vai ajudar ele como funcionário, mas vai ajudar ele como um pai, como uma mãe, como um filho. E às vezes você precisa de muito pouquinho para que isso aconteça. Um episódio rápido. Ontem nós estávamos em um passeio de família e eu encontrei um rapaz, um jovem, que idade? 12? 13 anos, vendendo trufa. Por aí. E eu já tinha comprado, eu estava percebendo que ele estava conversando com a mãe dele numa ligação. Aí, bem Bruno, né? Jeito de ser. Eu perguntei, com quem você tá falando? Com a minha mãe. Deixa eu falar com ela, coloca no viva voz. Mãe, sensacional o atendimento do seu filho, empreendedor nato, trabalho treinando pessoas, adorei o atendimento, parabéns. Mãe, e você que faz a trufa? Mãe, que trufa deliciosa. Às vezes você para um minuto para falar coisas assim para a pessoa, você transforma a vida da pessoa, você leva energia para a pessoa. Eu usei alguma técnica? Nada. Eu só dispus do meu tempo, da minha verdade, da minha vontade em, sabe, levar uma palavra às vezes é tudo que a pessoa precisa naquele dia. Exatamente. Isso é real dentro das empresas. Às vezes o que a pessoa precisa é só dessa atenção verdadeira. Uma coisa que eu venho falando muito é sobre a contribuição que nós somos. Né? Qual contribuição eu quero ser para o mundo? Então, quando a gente faz qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente está servindo. Então, como é que eu posso servir nesse momento? Como é que eu posso ser a contribuição? Então, eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente se entrega. Se entrega naquele momento da sessão, naquele momento da palestra, naquele momento que o Bruno está lá com os lideranças, gestores. Então, a gente fica sempre assim, sabe, nessa entrega. Então, quanto mais você se entrega com amor e com coração, as coisas fluem de uma forma natural. E aqui vem um ponto interessante, porque quando você leva essa consciência, agora falando do mundo corporativo, você leva isso para dentro da empresa, aí não existe essa de posição ou de cargo, sabe, você vai unificar.
Porque a É o ser humano. pessoa pode ser quem cuida da limpeza da empresa, do caixa da empresa, de um supermercado, do caixa do supermercado. Se ela entende significado e propósito, se ela entende que naquele momento ela está servindo a sociedade, que ela está a serviço, que ela está trocando, sabe? A forma que ela faz aquilo é totalmente diferente. A maneira que ela se vê dentro daquela posição é completamente diferente. Isso muda toda uma sociedade, não é só a empresa. Mas então eu preciso encerrar. Porque o Carlos já falou que já estouramos 5 minutos. Tem muita coisa para falar, achei interessante, porque a Mari não queria participar, né? Nem sabia como foi. Não sabia que ia participar ali. O convite foi feito aqui, ela falou assim: vou lá para te fazer companhia. Chegou aqui. Gente, já colocou ela para sentar. Não, dá pra gente fazer mais vezes, tá? Se vocês quiserem. Então, vocês podem fazer um podcast só de vocês. Muito bom. Não, trazer mais vezes para. Tem muita coisa boa para falar ainda, né? E eu tenho certeza que com a chegada de vocês em Pouso Alegre, muita coisa ainda vai acontecer para trazer experiências pra gente. Tudo isso aí. Propósito. Quero que vocês deixem aí o contato de vocês, Mari, como te achar, como fazer esse tratamento, esse cuidado aí que você faz da mente, como que a gente te acha. Bom, gente, olha, eu vou passar o meu Instagram, que vai ficar mais fácil, que lá tem todas as informações também, meu WhatsApp, que é mari.demudomedeiros, tá? mari.demudomedeiros. Ok, e o Bruno, suas redes, Bruno? Instagram também acho que é mais fácil, tá direto ali, bruno.c.medeiros. Então tá fácil. bruno.c.medeiros. Então é isso aí, pessoal, você que acompanhou até agora, tenho certeza que foi um bate-papo gostoso, falamos muitas coisas aqui, e o gostoso dessa mesa é isso, não é nada programado, não tem um roteiro ali, mais leve, né? Começa e vamos ver onde que vai chegar, né? Obrigada, isso é muito bom, gente, pelo agradecer o convite, o Bruno esteve aqui com a gente, está vindo de longe os dois, para quem não sabe, eu estou vindo de Nova Lima, para fazer parte aí da família Pouso Alegrense. Então, já quero dizer para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindos, né? De Pouso Alegre, estão voltando. Fico feliz, eu tenho o Martinelli, tá com o coração explodindo de felicidade. Vocês aqui, o Martinelli tem um carinho muito grande por vocês, nós também. Então, quem esteve conosco até agora, quero agradecer. Dizer que toda semana nós estamos aqui às 8 horas da noite com esse programa maravilhoso. Nos siga. Não esqueça de seguir, compartilhar, comentar. Lembrando que estamos também no Spotify, na Apple Music e na Amazon Music também. É isso aí, pessoal. Então, brigadão e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.